Iniciando nossa primeira aula do curso básico de SQL, nessa aula nós vamos entender o que é o SQL em si, quais são suas variações e os seus subconjuntos. O SQL é a sigla de Structured Query Language, que em português seria Linguagem de Consulta Estruturada. O SQL ele é uma linguagem voltada para a manipulação de banco de dados. Ele mexe tanto na estrutura quanto nos dados em si. Essa é a finalidade do SQL. O SQL originalmente foi desenvolvido pela IBM na década de 70. Porém, devido à sua simplicidade nos seus comandos, surgiram variações do SQL que são conhecidos como dialetos, que foram criados por outros produtores de software. Porém, em 1986 foi criado o padrão ANSI, que ele acertou qual seria o padrão do SQL. Hoje em dia, nós temos vários bancos de dados que suportam o SQL e cada banco implementa as suas próprias funcionalidades. Porém, o padrão ANSI ele é aceito por todos esses bancos. Então, se você executar um código, um comando que seja dentro do padrão ANSI, ele vai ser aceito por esses bancos de dados. Porém, esses bancos de dados têm implementos no próprio, na própria estrutura do SQL, na qual só funciona nele, não vai funcionar em outro banco. Por exemplo, o Firebird tem os seus próprios comandos que não funcionam, por exemplo, dentro do MySQL. Ao mesmo tempo, o MySQL tem as suas implementações que não funcionam dentro do Firebird, por exemplo. No curso, nós iremos abordar o PSQL, que é o SQL do Firebird. Dentro dele vai estar, obviamente, todos os comandos ANSI e mais as implementações do Firebird em si. O SQL ele é dividido em subconjuntos. Nós temos o subconjunto DML, DDL, DCL, DTL e DQL. Não vamos estudar todos os subconjuntos nesse curso, mas para a gente poder entender, o DML ele é a linguagem de manipulação de dados, onde englobam os comandos insert, update e delete, que serve para inserir, atualizar e deletar dados nas tabelas do banco de dados. O DDL ele é a linguagem de definição de dados. Nele nós temos os comandos create, drop e alter. O create ele serve para poder criar, obviamente, estrutura dentro do banco, que seria criar o próprio banco, criar tabelas, criar índices, view, entre outros. O drop, ao contrário do create, ele serve para poder deletar essas estruturas. E o alter, como o próprio nome já diz, ele serve para poder alterar. A DCL é a linguagem de controle de dados. Nela teremos comandos tipo o grant e o revoke, que servem para poder autorizar o usuário a fazer determinadas operações dentro do banco, e o revoke, que serve para poder restringir o usuário ou remover o mesmo. O DTL é a linguagem de transação de dados. Dentro dele nós temos o begin work, o commit e o rollback. Ele é para controlar as transações no sentido de quando você vai efetuar várias alterações no banco ao mesmo tempo, ou é tudo ou é nada. Por exemplo, quando você vai fazer uma transação bancária que você vai transferir o dinheiro de uma conta para outra, se o dinheiro sai de uma conta, ele tem que entrar na outra. Se der algum erro, então não pode acontecer essa transação. Ela tem que ser cancelada e o dinheiro não sai da conta original e nem vai para a conta de destino. O begin work ele pode ter também uma variação que seria o begin transaction, que depende muito do dialeto do banco de dados. Temos também o DQL, que é a linguagem de consulta de dados, que traz o comando select. O select ele é o comando mais importante do SQL e é um dos comandos que nós mais vamos trabalhar durante o curso. Como eu disse, nós não vamos trabalhar todos os subconjuntos, nós iremos trabalhar no curso com o DML,
que seriam os comandos insert, update e delete, que é para poder manipular os dados, com o DQL, que é o comando select para consultarmos o banco de dados. O intuito do curso é orientar suporte de uma software house a darem manutenção em banco de dados. Os demais subconjuntos, geralmente eles são de responsabilidade de DBAs e de programadores, então foge um pouco ao escopo do nosso curso. Então terminamos aqui a primeira aula e te aguardo na próxima aula.